irmãos e irmãs, mais uma vez estamos juntos para o nosso culto online. Hoje, 1º de setembro, vamos adorar o Senhor por este novo mês. Querido Deus e amado Pai, nós te rendemos louvores e graças pela oportunidade da adoração, do louvor, do culto online. Te agradecemos, ó Deus, pelo mês de agosto que findou, porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos abençoou. E agora pedimos, ó Deus, que a tua bênção permaneça sobre nós durante todo este mês de setembro, que o mês de setembro seja um mês especial, um mês de vitórias, um mês de conquistas, um mês de milagres, um mês de maravilhas. Eu rogo a tua bênção sobre o teu servo e a tua serva, sobre cada lar e cada família. Em o nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amados irmãos e irmãs, não deixe de participar, envie sua palavra de saudação e interaja conosco. Vamos agora juntos louvar a Jesus Cristo com o cântico de nossa harpa cristã. Bem-aventurados são os de limpo coração, que não buscam as riquezas para si. A tranquilidade e paz que desfrutam, ó, jamais poderão discriminada ser por mim. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Grande dica e muito favor me concede meu Senhor, pelo sangue que por mim verteu na cruz. Tornará também meu ser cheio de veraz prazer, se viver e caminhar na sua luz. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Ao Senhor obedecer, dele mesmo me encher, para mim isto é o verdadeiro céu. E por seu imenso amor para o pobre pecador, quero aqui louvá-lo e além do véu. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Quão perfeito é minha paz, não adelo nada mais, quero sempre aqui fazer o seu querer. Tenho amado Salvador e possuo o seu amor, gozarei eternamente muito prazer. Oh, cantemos aleluia, jubilosos com poder, bem alegres com fervor, demos a Jesus louvor, e mais gozo vamos dele receber. Adoramos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Participaremos agora do momento do ofertório. Iniciamos um novo mês e vamos ler a palavra Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Está aí na sua tela, mais uma vez, os dados bancários da Igreja: Banco do Brasil, agência 30856, conta corrente 27896, Caixa Econômica Federal, agência 1502, conta corrente 1245, dígito 5, operação 003. Contamos, irmãos e irmãs, com a sua fidelidade.
Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos um novo mês, o mês de setembro. A igreja tem seus compromissos, suas responsabilidades contábeis, e nós agradecemos a todos que com fidelidade, alegria e coração voluntário entregam o seu dízimo, entregam a sua oferta e assim ajudam na manutenção desta obra que não é nossa, ela é do Senhor Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor e preparar os nossos corações para ouvir a palavra. Amado Deus, eterno Pai, outra vez nós apresentamos no teu altar a vida dos teus servos e das tuas servas que entregam na tua casa o seu dízimo, a sua oferta e o fazem com o coração agradecido, com alegria de poder contribuir. Estende a tua mão sobre eles para os abençoar e prosperar, para que tenham em abundância em nome do Senhor Jesus. Outra vez rogamos também que o Senhor fale conosco pela ministração da tua palavra e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes de estarmos mais uma vez reunidos para estudar a gloriosa e bendita palavra de Deus. Eu convido a você, prezado irmão, querida irmã, a pegar a sua Bíblia, apanhar ela onde ela esteja e vamos ler apenas um enxerto bíblico que se encontra lá onde o apóstolo Tiago escreveu, capítulo 3, versículos de número 1 ao 6. Tiago, capítulo de número 3, versículos de número 1 ao 6. Será projetado também aos queridos irmãos. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e consigamos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia? A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Amém. Glória a Deus. Este texto bíblico que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido de toda a igreja. Provavelmente o prezado irmão, querida irmã, já escutou alguma homilia, alguma pregação a respeito deste tema que o apóstolo Tiago escreveu. Mas hoje aprove a Deus a trazer novamente este texto, a fim de instruir o povo de Deus. Inicialmente, a título introdutório, é bom salientar que o responsável por escrever este livro, esta epístola que tem o seu nome, é o Tiago, meu irmão de Jesus Cristo. Existem, ao menos no Novo Testamento, ocorrência de 6 Tiagos, mas os eruditos do Novo Testamento são equânimes em afirmar que quem escreveu esta epístola foi o Tiago, meu irmão de Jesus. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo através do ventre da Virgem Maria. Mas após ela ter Jesus concebido pelo Espírito Santo, ela já era casada com seu esposo José e tiveram outros, ao menos 4 filhos, homens e 2 mulheres. E um desses filhos chama Tiago. E Tiago se apresenta no primeiro verso
desta epístola que leva o seu nome, falando assim: Tiago, servo de Jesus Cristo. É importante frisar aqui, ao prezado irmão, que no original, onde foi escrito este texto, o Novo Testamento foi quase em sua totalidade na língua grego-koiné. E a expressão usada aqui por Tiago é assim: Tiago, Jacob, doulos de Jesus Cristo, ou seja, Tiago, escravo de Jesus Cristo. Então, na hora da tradução da nossa Bíblia para o português, os tradutores soltaram um pouco da mão, não quiseram usar uma expressão tão pesada, mas Tiago se declara escravo de Jesus Cristo. E esta epístola de Tiago foi escrita por volta do ano 45 depois de Cristo, muito provável antes do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, que o próprio Tiago aqui presidiu aquele concílio. E dos 27 livros do Novo Testamento, sem dúvida alguma, o livro de Tiago, a epístola de Tiago, é o livro mais prático que existe. É o livro que contém uma quantidade menor de afirmações teológicas e dogmáticas. Os eruditos do Novo Testamento afirmam, na verdade, que é um livro prático, sem nenhuma doutrina recorrente, uma doutrina nova. Isso causou diversas disputas no curso da história cristã. Por exemplo, Lutero, quando traduziu a Bíblia para o alemão, na sua primeira tradução, ele se recusou a traduzir o livro de Tiago, porque ele pregava que a justificação era pela fé. E aparentemente, Tiago falava de obras. Então, na sua primeira tradução, ele se recusou. Mas na segunda tradução, ele já foi impactado realmente pela literatura de Tiago e reconheceu como ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Mas não vamos ficar nesses aspectos introdutórios. Eu quero destacar com os irmãos que a epístola aos Tiago é uma epístola, como já disse, prática. Tiago escreve conceitos práticos. Ele escreveu para os cristãos da dispensação, para aqueles que escutaram a palavra de Deus, mas precisaram fugir da sua terra. E ele tece diversos conceitos muito importantes para a vida de todos os cristãos, tanto aqueles do primeiro século, como para todos nós também do século 21. E eu digo ao querido irmão, querida irmã, se nós aprendermos realmente e guardarmos essa perícope bíblica que nós acabamos de ler no nosso coração, nós seremos muito mais bem-sucedidos. Olha minha redundância proposital, muito mais bem-sucedidos. O que isso significa? Que essas orientações práticas de Tiago nos fará ser vitoriosos, tanto no campo do nosso ofício, trabalho laboral, tanto na nossa vida acadêmica, na nossa vida familiar, nossa vida de amigos, como nossa vida espiritual também. Tiago teceu diversas informações muito importantes para a nossa vida prática. E no capítulo de número 3, o Tiago, meu irmão de Jesus, ele começa a verberar uma coisa muito importante de que todo ser humano possui: a língua. Todos nós temos uma língua. E ele usa um jogo de metáforas nestes primeiros 8 versos. Nós lemos os 6 primeiros, mas nos 8 primeiros versículos desse texto bíblico, ele usa diversas metáforas, alegorias, para exemplificar o poder da língua. Todos nós conhecemos o poder da língua do versículo 5, que pode incendiar, mas ele usa aqui no mínimo 4 metáforas sobre o poder da língua. Um órgão tão pequeno, mas que pode fazer um grande estrago. Todos nós sabemos que já ocorreram grandes guerras, batalhas,
por falas. Já aconteceram vários crimes, conforme a Bíblia Sagrada revela, por falas. Já cometeram dezenas de centenas de milhares de pecados por meio da língua. Como não se lembrar do registro de Atos dos Apóstolos, onde Ananias e Safira tentaram enganar o apóstolo Pedro através da fala, da língua, e foram de uma hora para outra fulminados. Então, Tiago, sabedor destas ocorrências e também conhecedor da doutrina pregada por Jesus e divinamente inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever esta epístola. Essa epístola que leva o seu nome. E ele diz, no primeiro verso, a respeito dos mestres, dos professores. Ele nos diz assim: muito de vós não sejam mestres, porque sabendo que vocês receberá um mais duro juízo. Aquele que receber mais será mais cobrado. É o que Tiago está escrevendo aqui. E nós sabemos que todos os cristãos têm a obrigatoriedade de ser um professor. Como não lembrar das palavras de Jesus Cristo, depois de ressurreto, antes de ascender aos céus, falou aos seus apóstolos e discípulos dizendo assim: ide por todo mundo, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos ensinando as palavras de Cristo e dos apóstolos reveladas no Novo Testamento. Nós somos professores da palavra de Deus. E quanto mais nós ensinamos, mais nos será cobrado. É o primeiro exemplo que Tiago fala sobre o poder da língua. Ele está escrevendo de forma literal aqui. Mas a partir do versículo 3, ele começa a usar essas metáforas. Vamos falar rapidamente aqui de 4 metáforas que o apóstolo Tiago falou. A primeira está no verso 3, ele diz assim: ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e seguimos dirigir todo o seu corpo. Todos nós já visualizamos essa cena. Um cavalo com uma mordaça, um tipo de mordaça na boca. E o guia sempre está atrás. E através daquela mordaça, através daquele dispositivo que fica ali na boca do cavalo, travando a sua língua, travando ali a carga dentária, o guia consegue direcionar para onde quer ir. E Tiago está falando assim: veja quão importante é a boca. Preste atenção. Assim como um guia pode levar o cavalo para onde quer através da sua boca, tome cuidado, que você também poderá ser levado para qualquer local por intermédio da sua boca. Então, o que o apóstolo Tiago quer falar aqui é o seguinte: dependendo do que você fala, você está sendo guiado por alguém. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada existe uma dicotomia, ou seja, existem 2 lados: ou é Jesus ou é Satanás, ou é céu ou é inferno. Então eu pergunto a você, prezado irmão, querida irmã, a sua boca está sendo utilizada por quem? Por Deus ou por Satanás? Ela está proferindo bênçãos ou está proferindo maldições? Ela está sendo guiada por quem? Pense nisso. Não existe um meio termo. Ou sua boca está sendo guiada por Deus, ou sua boca está sendo guiada por Satanás. E essa é a primeira metáfora
que Tiago usa. Ele dá o exemplo de um cavalo. Quando o guia faz com o cavalo o que ele quer, leva para o lado que quer. E assim, do mesmo modo, é a nossa boca. A nossa boca pode nos galgar as melhores posições no trabalho, acadêmico, na igreja, de forma espiritual, na nossa família, ou também nossa boca, nossa língua, pode nos colocar nos lugares mais baixos, de mais desprezos, de mais vergonha. E Tiago escreve isso para alertar os cristãos do primeiro século a respeito disso, falando o seguinte: assim como o cavalo tem um guia, você também tem um guia. E eu pergunto novamente, de forma pedagógica para os irmãos, quem está guiando a vossa boca? E no verso 4, que nós já lemos, Tiago fala o seguinte: vede também as naus, que só tira de esclarecimento aqui, nau é uma espécie de um barco, de um navio. Então, Tiago está escrevendo aqui, vede também os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governe. Então, Tiago está falando aqui dos grandes navios, os naus. Ele está falando assim, naquela época não existia os navios motorizados, não existia um motor. Eram os navios daquela época, os naus naquela época mediam em torno de 30 metros, os grandes navios, 30 metros de comprimento. E eles em torno de 20 a 25 metros, dependendo do comprimento do navio, de largura. E eles eram direcionados, movidos ao vento, com velas de pano alçadas. E Tiago está falando assim: ei, vocês não veem que o vento sopra e os navios seguem um caminho? Mas quem direciona esse caminho que eles vão seguir é um pequeno leme. Os especialistas do Novo Testamento falam que esse leme tinha tamanho provável de 2 metros. Então, um leme de 2 metros movia um navio de 30 a 50 metros de comprimento. E Tiago está dando o mesmo exemplo, falando assim, a língua, a boca, é do mesmo modo que esse leme. O nosso corpo é tão grande, mas quem direciona ele é a nossa boca, é a nossa língua. Um órgão tão pequeno. Tiago continua frisando, ele está querendo escrever para aqueles cristãos, para que os cristãos entendam o poder da boca e da língua. Ele está tentando colocar na cabeça daqueles irmãos em Cristo o quão poderoso é a boca e a língua. Então ele começa falando do cavalo, agora está falando do navio e o leme. Ele está querendo falar assim, mesmo sendo pequeno a nossa língua, a nossa boca, ainda pode causar um grande estrago. E a terceira metáfora que Tiago usa aqui está no verso 5, que é um versículo que todos nós conhecemos. Diz assim a palavra de Deus: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago, vocês estão prestando atenção? Lá no verso 1 ele está falando do poder da língua. Verso 2, poder da língua. 3, poder da língua. 4, poder da língua. E agora no verso 5, novamente, ele está falando para que os irmãos gravem isso. A língua é como se fosse uma pequena fagulha de fogo. Imagina aqui o tempo seco de Brasília, ainda mais nesse tempo. Uma pequena fagulha incendeia um grande bosque, queima uma grande floresta. E é isso que Tiago está falando. Fala assim, o poder da sua língua é muito grande.
Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Ele pode ser usado no meio da fofoca para incendiar uma igreja de fofoca. Mas também pode ser usada para glorificar a Deus, para levar a mensagem do reino de Deus a muitas pessoas. É isso que Tiago está escrevendo. O poder da língua. E é bom a gente parar aqui, fazer uma exegese, para nós pensarmos um pouco. Quantas vezes nossa boca e a nossa língua foi utilizada para o mal, para as fofocas, para as difamações, para as calúnias, para os mexericos, para proferir palavrões. Quantas vezes a nossa boca e a nossa língua, que é templo do Espírito Santo, foi usado para cometer esses males. Quantas vezes? Mas eu tinha razão. A palavra de Deus nos ensina, conforme o nosso pastor Douglas ministrou durante mais de 3 meses, a respeito do fruto do Espírito. É por seu fruto que os conhecereis. Mas eu sou nervoso, eu sou desse jeito, não sei o quê. Quando o Espírito Santo habita em sua vida, ele te transforma de inteiro teor. E o fruto do Espírito tem um domínio próprio, a temperança, saber controlar-se a si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. E a última metáfora que eu vou citar com os irmãos aqui está no versículo de número 8 do capítulo 3 de Tiago. Tiago diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Tiago usa outra metáfora aqui para arrazoar a respeito de uma serpente. Porque o imaginário popular é que o veneno da serpente, das cobras, estava na sua língua. E ele fala assim, como é perigoso. E ele fala assim, a serpente não consegue controlar. É do instinto dela. E a mesma coisa para as nossas vidas. Sozinhos, nós não vamos conseguir controlar a nossa língua. Sozinho, nós não vamos conseguir refrear a nossa língua. Sozinho, nós não vamos conseguir guiar a nossa língua. Mas o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, ele é fiel e justo para nos dar sabedoria, nos dar longanimidade, nos dar paciência, benignidade, para que nós possamos usar a nossa língua em forma de bênção, em forma de gratidão, não de murmuração, mas para dar honra, glória e louvor ao único que é digno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É só Ele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então vamos usar a nossa língua de forma de bênção, que todo o mal, todo espírito maligno que utiliza a língua de muitos para proferir palavrões, murmurações, difamações, mentiras, fofocas, tudo que desagrada ao nosso Senhor Deus, que cai por terra em nome de Jesus. Santificamos todo o nosso corpo, toda a nossa alma e nosso espírito ao nosso bom e agradável Deus. Para finalizar, eu convido ao prezado irmão, a querida irmã, a lermos Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18. Assim diz a palavra de Deus. Existe alguns que falam como que a espada penetrante. Olha agora a adversidade que o sábio rei Salomão escreve. Mas, porém, todavia, a língua dos sábios é saúde. O que Salomão está escrevendo por volta do século 10 a.C.? Está falando assim, quando o verdadeiro cristão, o verdadeiro professador das Sagradas Escrituras, usa sua língua,
ele usa como saúde. Ele dá palavras de bom ânimo. Ele profere alegrias, profere bênçãos. Ele não fala o que logo vem na mente, ele pensa antes de falar. Ele sabe usar a língua em forma de gratidão a Deus sem murmuração. E é isto que Deus quer nos falar, que já nos falou nesta noite. Como você está usando a sua língua? Fique de reflexão. Se você já tem domínio próprio sobre a sua língua, cuide para que não venha perder. E se você não tem ainda, vamos orar ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois Ele é fiel e justo. E o Espírito Santo que habita em nós nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo está falando com cada um de nós agora. Está falando, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo. E o Espírito Santo queima em nosso ser falando isso. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, pois a sua palavra é viva e eficaz. Nós somos gratos, meu Deus, pois o seu amor conosco foi tão grande que o Senhor entregou seu único filho para morrer por todos nós. Te agradecemos também, meu Deus, pela tua palavra bendita, revelada e escrita, disponível em nosso idioma hoje em dia. Muito obrigado, meu Deus. Que possamos guardar nos nossos corações esta palavra. Que o Espírito Santo venha tocar em nossos corações para que possamos mudar de vida. Aqueles que mentem, a partir de hoje vão parar de mentir. Aqueles que fofocam, em nome de Jesus, vão parar de fofocar. Aqueles que difamam, vão parar de difamar. Aqueles que murmuram, vão proferir apenas bênçãos agora. Pois o Espírito Santo está no nosso ser, habitando, trabalhando e esquadrinhando o nosso coração, tirando aquelas males que ficou aqui. E em nome do Deus Todo-Poderoso e em nome de Jesus, repreendemos todo espírito maligno que venha apanhar os teus crentes, teus servos fiéis, que venha repreender todos aqueles que estão no cabresto de Satanás, todos aqueles que estão no cabresto das palavrões, todos aqueles que estão no cabresto das más influências, que caia por terra em nome de Jesus. E meu Deus, nós te entregamos todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. E nós te louvamos, pois o Senhor é tão bondoso conosco que o Senhor nos esquadrinha, o Senhor nos exorta e o Senhor nos instrui. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, prezados irmãos. Louvamos a Deus pela palavra que nós podíamos ouvir e agora queremos lhe convidar para os trabalhos da semana. Amanhã, quarta-feira, 19 horas, temos o nosso culto de estudo bíblico e palavra pastoral. Quinta-feira, 19 horas, temos oração e palavra. Sexta-feira, 19 horas, por Skype, na coordenação da missionária de lei, teremos o culto dos jovens e às 20 horas, a reunião de varões na coordenação do pastor Carlos Júnior. Domingo pela manhã, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical para a classe de jovens e adultos presencial. E depois, às 11 horas da manhã, link para as demais classes. Sendo que, após a Escola Dominical, teremos a celebração da Ceia do Senhor, nesse domingo. Convidamos a todos os irmãos e irmãs para participarem e está sendo disponibilizado um link nos grupos da igreja para que os irmãos digam quem vai participar, quantas pessoas, para a preparação dos kits. Domingo à noite, 19 horas, o nosso culto público online e também presencial. Contamos com a presença e a participação de todos. Sendo que nesse sábado, lembrando aos obreiros, 19 horas teremos reunião online. O link vai ser informado a posterior. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te adoramos por este dia,
pelo início do mês de setembro e rogamos mais uma vez a tua bênção sobre as nossas vidas e sobre as famílias que estão conectadas. Que este mês de setembro seja um mês especial, um mês maravilhoso, um mês de vitória, de boas novas, de boas notícias, em nome de Jesus. Continuamos intercedendo por este país para que pelo teu poder todas as obras das trevas e todas as obras da carne sejam desfeitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, agora e sempre. Amém. Louvamos a Deus, amados, por este culto. Agradecemos a sua presença online, sua participação. Vamos agora ao lema de nossa igreja. Adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E os irmãos digam comigo, amém. Deus vos abençoe.